Viu? Porque os ministros lá da corte vão iniciar hoje um julgamento virtual sobre a suspensão do piso da enfermagem no país. Um assunto que tem dado o que falar. Os magistrados precisam decidir se mantêm ou se derrubam aquela decisão liminar que veio por parte do ministro Luiz Roberto Barroso e que suspendeu, no último domingo, a lei que tinha sido aprovada lá no Congresso Nacional, também depois de muito debate, e que tinha instituído um piso salarial nacional para a categoria. O julgamento no plenário virtual começa hoje e vai durar em torno de uma semana. Caso algum ministro apresente um pedido de vista, por exemplo, para analisar o caso, aquele pedido de mais tempo para ler o caso, a análise pode ser interrompida e os efeitos da liminar do Barroso seguem valendo. Luiz Roberto Barroso atendeu um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços que tinha questionado essa lei. Na mesma decisão, Barroso deu um prazo de 60 dias para que os estados e municípios, além do governo federal, informem quais são os impactos que esse texto, traz para a situação financeira do país, esse aumento aí do piso. A norma aprovada pelo Congresso Nacional institui um piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% deste valor aos técnicos de enfermagem e 50% aos auxiliares de enfermagem e também para parteiras. Pelo texto, o piso nacional vale para contratados sob regime da CLT e para servidores das 3 esferas, União, Estados e Município, inclusive autarquias e fundações. A suspensão da lei gerou uma série de críticas de políticos e de profissionais da saúde. Enfermeiros de todo o país marcaram para hoje uma série de mobilizações pelo país contra a liminar de Barroso. Em Curitiba, este ato está acontecendo. A nossa repórter Beatriz Frener está lá acompanhando, não vai conseguir conversar com a gente, mas mandou algumas imagens. Você que está vendo o RIC Notícias Dia Paraná pela live Jovem Pan Grupo RIC lá no YouTube, acompanha um pouquinho aí dessas imagens. A manifestação acontece neste momento na frente do Hospital Evangélico, aqui em Curitiba. De acordo com as informações da Beatriz Frener, tem enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras participando aí desses atos. Em Curitiba, a expectativa da organização é reunir em torno de 1.000 trabalhadores e o protesto deve durar aí em torno de 3 horas. Já começou há mais ou menos 1 hora, então deve continuar aí mais um pouco. São trabalhadores do setor municipal, estadual e também de hospitais particulares e instituições filantrópicas, tá? Você acompanha as imagens, então, bastante gente mobilizada. E um debate, Riva, que parece que não vai acabar muito rápido. A gente espera agora essa decisão por parte do STF, mas, por um lado, eles aguardam essa manifestação dos estados e municípios. O que essa confederação, que de acordo com o Barroso fez o pedido para que ele desse essa decisão liminar, alega? Que o Brasil tem diferenças regionais muito grandes e que instituir um piso salarial para ser aplicado em todos os estados pode trazer problemas para alguns estados que não conseguem aí atingir este valor e teriam que acabar, por exemplo, fechando instituições porque não conseguem pagar esses salários para a categoria, Riva. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter um piso salarial? Qual que é? O que a gente tem que focar aí quando a gente tá nesse debate? Vamos pensar o seguinte, a categoria necessita ser valorizada, é claro que sim, nós estamos falando de pessoas que cuidam da vida dos outros. Como eu falo dos médicos aqui, gostaria que os enfermeiros ganhassem tanto quanto. Mas o estudo, mais isso, mais aquilo. Bom, são discussões variadas. Agora, gente, por que o ministro Barroso, e eu não estou defendendo aqui a posição do Barroso, eu estou tentando fazer você compreender do outro lado. Quando você cria uma despesa no poder público, você precisa determinar a fonte de receita e de custeio. Ok, as cidades e os estados vão ter que pagar esse piso, mas esse dinheiro vai sair da onde? É claro que os hospitais filantrópicos, os hospitais particulares, se aproveitaram desse erro do legislador e recorreram. E aí os municípios entraram junto na parada, todo mundo foi lá e recorreu. É assim, quando você cria algo que você vai ter custo, você precisa mostrar de onde vem a fonte que vai pagar. É regra para você criar qualquer tipo de despesa quando você envolve o poder público. E é uma regra que não estava sendo cumprida nessa lei. Que o ministro Barroso faz então? Então, peraí, não é que ele cancelou, suspende por um tempo, não paga agora. Vamos analisar, vamos entender de onde vem esse dinheiro. Me digam de onde virá esse dinheiro, expliquem essa lei, porque senão, Manu, e aí eu entendo por um lado aqui, porque senão seria só uma lei inócua.
Ninguém ia Porque se a cumprir. gente fala de instituição privada, né, Riva? Vai aumentar o piso salarial do enfermeiro, vai aumentar o valor que aquele paciente vai pagar, seja numa instituição, num asilo, por exemplo, vai aumentar o custo para o paciente. E aí eles vão conseguir pagar esse piso salarial. Mas quando a gente fala de instituições públicas, é preciso entender exatamente de onde vem. Mas existe uma outra crítica que o pessoal faz, que mesmo em instituições privadas, se a gente fala de cidades muito do interior, por exemplo, não tem esse dinheiro. Não tem condição, né? Aumenta o custo para os pacientes, não tem condição de pagar com aumento de custo, vai acabar fechando, inócua, por exemplo. entendeu? O que eu digo é o seguinte, há cidades no nosso país que 70% do dinheiro vem do fundo de participação dos municípios. Já não tem dinheiro, já não há arrecadação, e aí vai ter a discussão de reunificar algumas cidades, né, para você diminuir custos de máquina pública, aquela coisa toda. Tem muita gente que faz uma crítica, que eu acho até justa, que no meio da pandemia os ministros do STF seguraram, no auge da pandemia, seguraram os aumentos, mas agora deram aumento para si próprios. Só que eles não precisam justificar, porque a justiça tem orçamento próprio. O STF tem um orçamento que é dado a ele e ele faz o que bem entender. Só que passa ainda pela Câmara para aprovar. Se não me engano, não é nem na Câmara, é no Senado, é um dos dois. É tanta regra no Brasil, né? Mas eles não precisam justificar, porque isso está dentro do orçamento deles, que é independente. Agora, quando você cria algo que o executivo vai ter que bancar, você precisa dizer de onde vai vir a grana. Explicar direitinho. E o pessoal estava perguntando bem disso, viu, Riva, aqui na nossa live. O Max perguntou, engraçado, mas para quem trabalhou na pandemia, eles querem segurar esse piso salarial, mas os salários deles, eles aumentaram sem perguntarem de onde, sem contarem pra gente de onde vai sair. Vai sair do próprio custeio do STF. Esquece, esses 2, tantos bilhões lá pro STF todos os anos, né? E paga retroativo. Paga o Mikael tá perguntando ali, se eles pagarem o piso aos enfermeiros, será que vão pagar retroativo a Sim. data da suspensão? Paga no dia que foi aprovado, a partir daquela data. Porque ele foi suspenso, ele não foi cancelado. Então ele está contando. Só não vai ser repassado agora até que se chegue a uma conclusão. É isso. Mas a categoria precisa ser valorizada. Aí você vem... 4.750 para 75% para os técnicos em enfermagem, 50% para os práticos e para as parteiras, por exemplo. Você vai ter uma escala ali para esse piso. É fundamental, né? O que essas pessoas fizeram na pandemia, como se arriscaram para tentar salvar as pessoas. Lincoln, eu tô vendo a tua crítica aqui, mas eu tô te explicando o que é o legal. Eu tô te explicando como funciona. Ele tá dizendo aqui, a explicação podre desse repórter, desculpa, mas muito raso. Essa é a explicação legal. Raso ou não, essa é a regra. A gente precisa entender como é que vai acontecer. É a regra. Se você quer aceitar ou não a regra, aí não é comigo, é contigo. Mas eu tô te explicando qual é a regra. E a regra é essa. O judiciário não precisa justificar. Os ministros aumentam e eles são o teto máximo. Eles têm orçamento próprio. Mas quando você cria despesa para o executivo, que são as cidades, municípios, estados e a federação, né? E também o governo federal, que tem hospitais federais, você tem que dizer a fonte de custeio. E a fonte de custeio não está no projeto. Então você não pode liberar um aumento. Mas que a categoria precisa ser valorizada. E precisa, isso é uma necessidade para todos eles, né?